que é a de formação continuada. Nós da educação infantil já iniciamos esta caminhada no ano letivo, quando nós iniciamos a formação do corpo, gestos e movimento. Depois nós falamos um pouquinho sobre a escuta, a fala, o pensamento e a imaginação. Falamos um pouquinho também sobre a avaliação como um processo contínuo. Falamos sobre o lúdico na educação infantil no simpósio. Falamos também sobre a Lei Lucas, quando fomos para as escolas, para as EMEIs. E hoje vamos complementar essa temática, convidando o Sargento Rogério e o Soldado Pérez para falar um pouquinho sobre a Lei Lucas, os primeiros socorros e fazer algumas práticas aqui. Sei que a tarefa de vocês nas escolas de educação infantil, dos professores, auxiliares e funcionários de modo geral, é uma tarefa muito difícil. E nós não somos alheios ao trabalho que vocês desenvolvem nas escolas. Por isso a importância da formação. Por isso que nós queremos deixar vocês mais seguras. E estar mais seguras é passar por uma formação continuada. Então esse é o nosso propósito. Eu espero que vocês saiam daqui com outra visão, com maiores conhecimentos e que não utilizem esses conhecimentos, porque é o nosso desejo que não aconteça nenhum incidente nas EMEIs, mas nós precisamos estar preparados. Então, bom dia de trabalho para todos nós e vou passar a palavra para o Sargento Rogério e para o Soldado Pérez. Bom dia. Então, como já fui apresentado, eu sou o Soldado Pérez, o Sargento Rogério está juntamente comigo. Nós somos do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul, da cidade de Jaguarão. Hoje, então, nos incumbe falar um pouco mais sobre a Lei Lucas e eu trouxe o tema Suporte Básico de Vida. Levanta a mão, por gentileza, quem sabe o que é suporte básico de vida? Certo. Interessante. Então, suporte? Qualquer coisa me corrige. Suporte básico de vida é um dos temas que abrange o primeiro socorros, certo? Eu costumo dizer, não tem o mais importante ou menos importante, porém, dentro de uma escala, o suporte básico de vida é algo que nos ensina, né, que a gente tem que agir precocemente. É algo que acontece na nossa frente, que a gente tem que ser muito rápido e agirmos. Que é um exemplo do engasgo, certo? Então, o suporte básico de vida, ele abrange dois temas, que é a parada cardiorrespiratória, né? Pessoal, acontece muito no infarto, por exemplo. E o engasgo, né? Que é o OVAS, obstrução de vias aéreas por corpo estranho. Então, são temas que o risco à vida está imediato. Então, não podemos simplesmente chamar o SAMU ou algum suporte especializado e esperar eles chegarem para eles fazerem alguma coisa. Não, a gente tem que chegar na hora que se deparar com algo referente ao suporte básico de vida, devemos agir, certo? Eu vou falar então mais sobre a Lei Lucas, dia 27 então, de setembro de 2017, né? Então recentemente completou 5 anos que aconteceu o fato. Lucas, 10 anos de idade, natural da cidade de Campinas, estava fazendo um passeio escolar em uma fazenda na cidade de Corderópolis, que é o interior de São Paulo. E no refeitório, né, ele veio a engasgar com uma salsicha do cachorro-quente. Foi chamado o Corpo de Bombeiros da região, porém, no momento, como eu disse no início da palestra, que é o suporte básico de vida, a questão do engasgo, deveria ser feito algo até os bombeiros chegarem, e não foi feito. Esse tempo, né, que demorou até a chegada dos bombeiros, que é o que normalmente a gente demora, né, que é o deslocamento, fez com que a pessoa ficasse sem oxigênio, certo? Por motivo do engasgo.
Então, ela não teve condições de oxigenar o cérebro, o coração e o pulmão, que são órgãos nobres, né? Coração, cérebro e pulmão. E esses órgãos, a gente vai ver que ele tem um tempo de isquemia muito reduzido. O que é isso? É um tempo que, se esses órgãos não tiverem o oxigênio, o sangue, né, carregando o oxigênio até as células, esses órgãos começam a morrer. Então, tem que ser, por isso que tem que ser rapidamente, né, no caso de agir por engasgo. Lucas teve 7 paradas cardiorrespiratórias, certo? E veio ao óbito 2 dias depois, ficou 2 dias internados na UTI e veio a falecer, então, no dia 29/9. Então, a mãe do Lucas, né, motivada, né, pela irmã, mobilizou nas redes sociais uma campanha, né, sobre primeiros socorros nas escolas. Então, ela começou nas redes sociais, Facebook e as redes sociais que tinha no momento. Então, esse aqui era o logotipo que levava o nome que seria do luto à luta, né? Então, essa causa muito importante que hoje nós estamos aqui comentando. Então, ela chegou a ter lideranças políticas, né, através dessa divulgação, e ela conseguiu ser aprovada na própria cidade de Campinas, né, um projeto de lei, né, municipal, referente a primeiro socorro nas escolas. E aí ela seguiu, né, esse projeto, né, de levar esse projeto até outros estados. Foi parar no Paraná, depois foi para o Rio Grande do Sul e chegou até o Distrito Federal, e foi aí que saiu a Lei Federal 13.722, 2018. Então essa é a lei, né, como você já sabe. Então ele contém 8 artigos e foi sancionada 180 dias depois da sua publicação. Então, rapidamente, vamos ler ela. Torna obrigatório a capacitação em noções básicas de primeiros socorros de professores e funcionários de estabelecimentos de ensino público e privado, de educação básica e de estabelecimentos de recreação infantil. Então, é interessante a gente, né, prestar atenção que é professores e funcionários. Então, não são só professores, e sim todas as pessoas que trabalham nessa rede, né, como o pessoal da cantina, o pessoal de serviços gerais. E não é somente entidades públicas, como também privadas, e também estabelecimentos de recreação. Por exemplo, num shopping, onde tem os brinquedos ali, o responsável e o pai deixa ali com um responsável do shopping, ali, dos brinquedos, e esse pessoal tem que ter o treinamento, certo? Então, artigo 1º, os estabelecimentos de ensino de educação básica da rede pública, por meio dos respectivos sistemas de ensino, e os estabelecimentos de ensino de educação básica e de recreação infantil de rede privada deverão capacitar professores e funcionários em noções de primeiros socorros. Se tiver alguma dúvida no meio da palestra, pode levantar a mão que a gente, se eu souber, eu esclareço, tá? O curso deverá ser ofertado anualmente e destinar-se-á a capacitação e ou a reciclagem de parte dos professores e funcionários dos estabelecimentos de ensino e recreação a que se refere o caput deste artigo, sem prejuízo de suas atividades ordinárias. Então, a própria lei federal, ele fala em ser um curso anual, certo? E destina, no caso, a capacitação e reciclagem. E é interessante nesse parágrafo que ele fala sobre sem prejuízo de suas atividades. Então ele induz, né, que o curso seja no final de semana, para não atrapalhar a grade curricular.
A quantidade de professores capacitados em cada estabelecimento de ensino ou de recreação será definida em regulamento. Aí, que regulamento é esse? Então, os municípios deverão fazer uma lei para poder regular essa lei federal. Ou seja, a lei federal da Lei Lucas, ele é muito ampla, né? Ele tem alguns pontos que ele diz, por exemplo, né, que tem que ter a quantidade de profissionais, mas ele não diz quantos profissionais, certo? Ele não diz que é 1/3, que é 50%, ou números, né? Então, quem vai regular isso seria uma lei municipal. E hoje, diversos municípios já têm a lei Lucas, né? A lei municipal. Pergunta, aqui em Arroio Grande já tem ela? Não. Tá, Jaguarão, o último ato que foi referente a isso foi em agosto, tá? Um vereador, ele fez um anteprojeto de lei, tá? Que seria o legislativo, como se fosse um incentivo, né? Dizer assim, olha, tem essa lei aqui que é importante o executivo criar, porque é responsabilidade do executivo criar essa lei. Então é como se fosse um chamamento ali, né? Dizer da importância dessa lei. E aí, em Jaguarão, a gente está esperando ainda a Lei Lucas, né? Guardada a proporção com o tamanho do corpo de professores e funcionários ou com o fluxo de atendimento de crianças e adolescentes no estabelecimento. Algumas leis, né, se não me engano, de São Paulo, ele determina que seja 1/3 dos professores e funcionários presentes por turno. Né? Então, a cada turno teria que estar pelo menos 1/3 dos professores com a certificação. A responsabilidade pela capacitação dos professores e funcionários dos estabelecimentos públicos caberá aos respectivos sistemas ou rede de ensino. Então, esses sistemas, ele vai falar agora no próximo artigo. Os cursos de primeiros socorros serão ministrados por entidades públicas ou estaduais especializadas em práticas de auxílio imediato e emergência à população. Quem são essas aqui? Seria o Corpo de Bombeiros, certo? E hoje através do SAMU. Seria auxílio imediato à emergência à população. Isso para os estabelecimentos públicos, certo? Para os privados, ele fala que são pessoas habilitadas. Mas quem são essas pessoas habilitadas? São médicos? São enfermeiros? São técnicos? E habilitados aonde? São credenciados aonde? Isso a lei federal não diz. Por isso que há necessidade, sim, de uma lei municipal regulando esses detalhes. Né? Não pode ficar tão aberto assim, né? Então, qualquer um pode credenciar, uma pessoa sem conhecimento pode vir fazer um curso e certificar? Não seria o ideal. E tem por objetivo a capacitar os professores e funcionários para identificar e agir preventivamente em situações de emergência e urgência médicas, até que o suporte médico especializado local ou remoto se torne possível. É o que eu disse no início da palestra, né? Enquanto não chega o suporte médico, né, ou suporte avançado ou suporte básico, a gente tem que fazer alguma coisa, certo? E vamos aprender como fazer e o que fazer. O conteúdo dos cursos de primeiros socorros básicos ministrados deverá ser condizente com a natureza e a faixa etária do público atendido nos estabelecimentos de ensino ou de recreação. Então, ser algo mais direcionado a cada público. Então, a cada curso, a gente consegue direcionar para dar um foco, né? A Lei Lucas, a gente só pensa nas crianças, né? Quando a gente fala em Lei Lucas. Porém, nós temos colegas, temos professores, né? Temos funcionários. E caso aconteça uma parada cardiorrespiratória na escola, você não vai fazer nada? Então você tem o treinamento para executar também nessas horas. Então essa é a importância
que a Lei Lucas nos traz. E, sendo bem sincero, não somente para a escola, né? Quando a gente está em casa, na rua, passando, a gente se depara com várias situações. E é o que mais acontece, a parada cardiorrespiratória, o engasgo no restaurante, né? Uma alimentação. Então é de suma importância. Os estabelecimentos de ensino ou de recreação das redes públicas e particulares deverão dispor de kits de primeiros socorros, conforme a orientação das entidades especializadas em atendimento de emergência à população. Então, é a mesma situação. A Lei Lucas ela não fala quais são os produtos do kit, né? O que deve ter no kit? Será que deve ter atadura, um torniquete? O que tem que ter no kit? Luvas? Então, esse tipo de coisa, a lei municipal tem que regular, tá? Para a gente estar certificando. São os estabelecimentos de ensino obrigatórios a fixar em local visível a certificação que comprove a realização da capacitação de que trata este artigo e o nome dos profissionais capacitados. Então, isso foi criado para os pais também terem uma forma de cobrar as escolas, certo? De dizer, tá, aqui vocês têm, a Lucas tem pessoas capacitadas, então isso vai dar uma segurança a mais para os pais, tá? E é uma forma deles cobrarem também a Lei Lucas, certo? Porque é muito importante mesmo. O não cumprimento das disposições desta lei implicará a imposição das seguintes penalidades pela autoridade administrativa no âmbito de sua competência. Então, primeiro vai ser notificado, né, do descumprimento da lei, né, a entidade pública ou privada que não tenha a certificação. Se for reincidente, multa aplicada em dobro. Em caso de nova reincidência, a cassação do alvará de funcionamento ou da autorização concedida pelo órgão de educação quando se trata de creche ou estabelecimento particular de ensino ou de recreação, ou a responsabilização patrimonial do agente público quando se tratar de creche ou estabelecimento público. Os estabelecimentos de ensino de que trata esta lei deverão estar integrados à rede de atenção de urgência e emergência de sua região e estabelecer fluxo de encaminhamento para unidades de saúde de referência. O Poder Executivo, como eu comentei para vocês, definirá em regulamento os critérios para a implementação dos cursos de primeiros socorros previstos nesta lei. As despesas para a execução desta lei correrão por conta de doação orçamentárias próprias incluídas pelo Poder Executivo nas propostas orçamentárias anuais e em seu plano plurianual. Esta lei entra em vigor 180 dias após a sua publicação oficial. Então, ela foi dia 4 de outubro de 2018, ela foi publicada, e ela entrou em vigor dia 4 de abril de 2018. Então, algumas dúvidas que eu separei que a lei, né, nos traz, dentro da lei federal. Qual é a carga horária do curso de primeiros socorros? Então, é algo que não diz, você tem que ter um curso. Mas que tipo de curso é esse? Quando a gente fala em primeiros socorros, a gente fala numa área muito grande. É muito grande. É queimadura, no caso traumáticos, né? É psicológicos, é queimaduras, é o próprio suporte básico de vida, é inúmeras situações. Estudando um pouco as leis municipais de outros, né, da Lei Lucas, em torno de 4 a 6 horas é a carga horária que o pessoal tem colocado nos municípios, tá? Em questão de 50% prática e 50% na teoria. É mais ou menos nessa média. Claro que cada município vai regular a sua. Então, quais os conteúdos abordados? Tem uma sugestão de conteúdos, a Lei Lucas não fala, né? Tem uma sugestão que abrange bastante, para vocês verem, né, o tamanho, né, de informação que a gente tem que ter. Por exemplo, conceitos fundamentais, né, definir cadeia de sobrevivência, bibliografia, legislação. Por que é importante?
A gente vai saber, vai aprender uma manobra, vai aprender uma informação, mas da onde é essa informação? Então a referência bibliográfica é muito importante, né? Para a gente realmente saber aonde tirar informações e aonde se atualizar. Suporte básico de vida é o que a gente vai aprender hoje, certo? Os 4 passos que salvam vida, parada cardiorrespiratória, uso do DEA, que é o desfibrilador externo automático, engasgo parcial e total. Depois temos os primeiros socorros em emergências traumáticas, controle de hemorragias, ferimentos, avulsões, dentária, amputação, primeiros socorros em emergências clínicas, febre, crise convulsiva, o infarto agudo do miocárdio, AVC, anafisia. São várias emergências ambientais, intoxicação, psicológicas, né? A identificação do suicida, que hoje em dia a questão da depressão, né, está dominando, né, o nosso século. Quais os órgãos responsáveis pela capacitação? Então, eu comentei para vocês. Então, é o Corpo de Bombeiros, na entidade pública, Corpo de Bombeiros e SAMU, né? E na privada são pessoas certificadas. Algumas leis colocaram como prioridade uma certificação, então a pessoa tem um certificado de técnico, ou enfermeiro ou médico, que a lei diz de preferência médico e enfermeiro, para dar esse curso. Eles vão manter no Corpo de Bombeiros, mostram o certificado, né, e são credenciados no Corpo de Bombeiros. Algumas leis colocam isso como objetivo. Como montar um vídeo de primeiros socorros? Tem uma sugestão aqui. Então são diversos itens básicos e itens mais avançados que a gente pode ter, tá, para poder dar o melhor suporte para aquela vítima, aquela pessoa que está sofrendo. Por exemplo, aqui, que é mais avançado, digamos assim, um torniquete. Hoje um torniquete comercial está em torno de 350, 400 reais. Um torniquete certificado. Tá? Aí vamos dizer assim, mas torniquete? Para que torniquete? Estranho, torniquete. Então, o torniquete, por exemplo, ultimamente, quantas crianças são vítimas aí de pessoas que entram nas escolas e cometem algum crime, né? Algum acidente com arma de fogo, algo assim. Então, quando uma pessoa, por exemplo, está com uma arma de fogo e ela sofreu, né, um ferimento, ela pode perder muito sangue. E a perda de sangue é hoje o que mais mata no APH, na criança, tá? E o que mata mais rápido é a asfixia, é a falta de ar. Mas o que mais mata hoje é a falta de sangue, que é o controle de hemorragia, certo? Então é de suma importância ter um torniquete. Até em escolas de outros países, eles têm como matéria escolar o uso do torniquete, que é interessantíssimo. Eles dão um torniquete para uma criança e a criança tem um determinado tempo para se auto-atender, colocar um torniquete na perna, no braço, em membros, né, inferiores e superiores. Então é de suma importância esse assunto. Como se habilitar a credenciar, já comentei então. Tá, essa aqui então é o anteprojeto de lei no município de Jaguarão. E estamos lutando, né, para que o Poder Executivo faça também a lei municipal. E agora fica da incumbência de vocês, né, que já têm o conhecimento, pela segunda vez, digamos assim, dessa lei, né? Então, é de suma importância que vocês corram atrás dessa lei municipal para que possa ser atendida toda essa exigência que é importante. Uma reportagem recentemente, não sei se vocês se lembram. Quem é que lembra dessa reportagem? Levanta a mão, por gentileza. Quem é que lembra da reportagem? Obrigado, por baixo. Então, essa aí tem uma criança de 1 ano morre após se engasgar com um pedaço de maçã em uma creche. Então, pelos relatos, né, da reportagem, a pessoa, né, a funcionária, deu um pedaço de maçã maior do que deveria ter dado para a criança. E a própria reportagem
ele fala, né, o médico comenta que uma criança desse tamanho, o tamanho da maçã deveria ser de pelo menos 1 centímetro. E ela deu um quarto da maçã descascada e para a criança comer. E ela veio a óbito também. Eu ver se consigo colocar aqui esse vídeo para você dar uma olhada na reportagem. De 1 ano, morreu engasgada com uma maçã. Branca Andrade, por favor. A minha filha tinha 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses. Ela foi saudável, ela foi me dando tchau no colo do pai dela. Eu deixei a minha filha ótima na creche. E eu fui buscar a minha filha, ela já estava entubada. A minha filha morreu por falta de despreparo. Maria Tereza Vitorino Ribeiro, de apenas 1 ano e 3 meses, faleceu este domingo no Hospital Alcides Carneiro, em Petrópolis. Ela foi internada depois de ter engasgado com uma fatia de maçã na última sexta-feira, quando estava na creche. Os professores do Centro Educacional Infantil Carolina Morim, no bairro Cascatinha, levaram a menina para a UPA do bairro, onde ela foi reanimada e entubada. O que a diretora me falou foi que ela estava comendo uma maçã, a tia dela deu uma maçã, a tia Letícia deu uma maçã para ela, um pedacinho de maçã, e ela engasgou, só que ela tentou fazer a manobra, desceu com a Maria desacordada, e aí a diretora tentou fazer, outros funcionários tentaram fazer a manobra e viram que não estava tendo resultado. Caroline diz que houve despreparo dos profissionais e que o socorro de Maria Tereza demorou a acontecer. Ela teria ficado mais de 1 hora sem oxigenação no cérebro. Acabei de receber um áudio de uma mãe que estava lá, que foi buscar uma criança mais cedo, e ela viu tudo, e ela disse que as tias estavam totalmente despreparadas, que elas ficavam gritando o tempo todo, e aí a mãe dessa aluna queria tentar ajudar, e elas estavam preocupadas de quem estava entrando na creche. Esta manhã, os pais de Maria Tereza estiveram aqui na delegacia em Itaipava. Então, essa aqui é outra reportagem, isso é mais recente, certo? Foi dia 31/8/2022. Então, criança morre após acidente em quadra de creche, em Selma, da zona sul de São Paulo. Essa criança, então, ela morreu por asfixia. Ela estava brincando, então, no pátio do colégio, na quadra, e acabou se enforcando, né, na rede de proteção, né, de futebol. Tem mais um videozinho aqui pra gente. Polícia Civil de São Paulo apura a morte de menino de 1 ano de idade em uma creche em São Paulo. Segundo a investigação, a suspeita de enforcamento não está descartada. Testemunhas começam a ser ouvidas pela polícia. Acompanhe os detalhes na reportagem de Michael Mendes. Os pais do garoto Henrico Braga Souza, de 1 ano e 7 meses, suspeitam que o filho tenha se enforcado com a rede do gol da quadra da creche, que fica no Sacomã, na zona sul de São Paulo. A perícia constatou no primeiro momento que a morte foi provocada por uma parada cardíaca. O delegado Douglas Dias Torres informou à nossa reportagem que a criança identificada como Henrico Braga Souza foi participar de uma atividade fora da sala de aula e que, conforme apontam os relatos, prendeu o pescoço em uma rede na quadra. Nós estávamos todos muito chocados, situação desesperadora. Então, eles prestaram pronto atendimento, fizeram o máximo e foi muito difícil para eles também aqui. E por esse motivo, então, nós vamos confrontar esses termos com os laudos para ver o que de fato aconteceu e não cometer também nenhuma injustiça. Todos os funcionários da creche, além das professoras, serão ouvidas pela Polícia Civil. A investigação preliminar aponta que pelo menos 5 professoras estavam monitorando uma atividade no campinho de futebol da creche, onde tinha cerca de 30 crianças. Policiais civis estiveram na creche buscando imagens das câmeras de segurança e ainda vão ouvir testemunhas para tentar esclarecer o que aconteceu com esse garoto. A polícia
polícia registrou um boletim de ocorrência como morte suspeita e a investigação está sendo conduzida pelo 95DP, no bairro de Heliópolis.